foi lançada em direção aos servidores logo que a tropa de choque da Polícia Militar chegou. Os funcionários públicos se concentravam nos fundos do prédio da Câmara, num protesto pacífico. Queriam impedir a entrada dos vereadores depois que souberam que na sessão do dia estava pautada a votação de 3 projetos de lei que cortam benefícios conquistados há anos pela categoria. Assim que as primeiras bombas foram lançadas, os policiais abriram um corredor para a passagem dos assessores e dos vereadores até a Câmara. Abre aqui, abre aqui! Abre aqui! Abre! Abre aí, pô! Primeiro vereador, primeiro vereador! Enquanto os parlamentares realizavam a sessão, a Praça dos Expedicionários, onde ficam a Câmara e a Prefeitura, se transformava num cenário de guerra. Mais bombas eram lançadas, algumas com gás lacrimogênio. Uma pessoa desmaiou, outras eram socorridas pelos próprios manifestantes, porque passavam mal. Alguns servidores ficaram machucados. Jogaram aqui, ó, na minha perna, tá vendo? Infelizmente, fomos tratados de uma forma errônea. Manda um projeto para a Câmara que é totalmente contra o servidor público. O prefeito prometeu que não cortaria nenhum benefício, está agindo dessa maneira, tratando a gente como bandidos, infelizmente. Quando deram o primeiro tiro, eu simplesmente só senti um impacto. Aí o que aconteceu? Começou a sangrar. Acredito que foi o estilhaço de alguma bomba, alguma coisa assim. O senhor levou quantos pontos? Eu não contei, mas eu acredito que tenha sido de 5 a 7 pontos. É terrível, você vê. Eu tenho vou fazer 34 anos de prefeitura, né? Nunca passei por isso. Até a imprensa que registrava o que acontecia foi atingida. O fotógrafo do jornal A Tribuna, Irandir Ribas, ficou ferido na perna por causa dos estilhaços de uma bomba. Isso aí foi uma bala de borracha? Não, foi bomba. Na hora que a gente estava na porta, cobrindo nosso trabalhando e fazendo nosso trabalho. Foi isso que aconteceu. Os policiais estavam vendo você. Isso mesmo. Jogaram para afastar a gente da porta da entrada lá da Câmara. Quando a situação ficou mais controlada, o secretário de Segurança Pública de Cubatão, Jefferson Dias, apareceu. Ele tentou conversar com alguns servidores, mas muitos ainda estavam tensos com o que havia acontecido. Eles questionavam a atitude do governo. O secretário então desistiu da conversa e decidiu seguir para o prédio da Câmara. Nós tentamos conversar com ele. Secretário, jogaram bomba e a gente estava cobrindo. O senhor, a prefeitura ordenou. A gente pode falar lá dentro. Aqui Tudo bem, mas olha só, virou uma praça de guerra isso aqui. os vereadores precisam exercer o direito deles. Mas desse jeito, não houve diálogo com ele. Um diálogo desse jeito. Não houve diálogo. Os diálogos já aconteceram. Mas dessa forma, com Não, bomba? mas não foi a gente que pediu isso. Tá? Mas do jeito, eles já tinham afastado e as bombas continuaram. Deixa eu entrar. Pouco tempo depois, ele voltou a sair para dar uma notícia aos servidores. O presidente da Câmara aceita receber 40 pessoas, por questão de segurança. Mas eles todos estão aí? Todos os vereadores? Sim, sim. Está. Como a categoria estava unida pela causa, ninguém aceitou. Nós não vamos entrar porque nós não vamos validar o ato dessa Câmara. Essa Câmara é autoritária como o prefeito autoritário. O início de governo, 2 meses de governo, desde o começo do governo nós mandamos vários ofícios tentando conversar com a administração. A administração sequer quis ouvir o representante da categoria. Depois do confronto, os servidores se reuniram em frente à Igreja Matriz para uma assembleia e definir os próximos passos do movimento de greve. O resultado de uma tarde tensa foram vidros quebrados e funcionários públicos decepcionados. O que fizeram hoje foi uma falta de respeito. Aqui ninguém estava na guerra, aqui ninguém estava brigando. Nós estávamos respeitando sim, não precisavam ter feito o que fizeram. Me aposentei tem 2 anos por câncer, estou com tratamento por uma liminar, porque se não fosse a liminar nós não teríamos. Eu tenho alguns colegas que já faleceram porque não tem mais tratamento nos hospitais aqui. E a situação é triste. Nós não merecemos isso. Falo em ditadura. Quando eu era criança eu ouvi ditadura, mas não essa ditadura que está aqui. Tivemos 4 servidores feridos com bala de borracha atacado
pelo choque, mas dezenas de outros que saíram chorando porque não imaginava que um governo chegaria aonde ele chegou hoje. Para completar o dia, os servidores ainda receberam a notícia de que os 3 projetos foram aprovados pelos vereadores. 2 deles em 2 votações, sendo uma delas em sessão extraordinária, que tratou do Fundo Previdenciário do Servidor e do número limite de faltas por licença médica. O outro projeto aprovado em primeira votação foi sobre a lei orgânica, que voltará à pauta para mais uma votação daqui a 10 dias. E ontem, no fim da tarde, a Justiça determinou a volta dos servidores, de pelo menos 80% dos servidores, mas o sindicato ainda não foi notificado dessa decisão e, por isso, a greve continua. Inicialmente, eles decidiram por uma greve por 72 horas, 3 dias, hoje é o 2º dia de paralisações, mas amanhã os servidores devem decidir os rumos da greve. Eles permanecem em passeata aqui pelas ruas do centro de Cubatão, disseram que vão continuar nessa luta. Eu conversei com alguns servidores agora de manhã, vamos ouvir o que disse uma das servidoras. Meu salário está lá, disponível no portal da transparência, Lise Pereira de Souza. Tem vereadores dizendo que a gente ganha mais de 100 mil reais e na realidade o que acontece é que nós não vemos recebendo vale refeição, vale transporte, sempre pago com atraso, a gente tem que tirar do nosso salário para estar pagando a passagem. Não temos vale refeição, não recebemos mais a cesta básica, que não nos dá direito nem de levar uma marmita para o nosso trabalho. No meu setor nem gás de cozinha não tem. Então, infelizmente, a gente fica indignado em saber que o direito que outros que vieram antes de nós adquiriram também foram cortados e muitos direitos dos aposentados também serão cortados também. A gente fica muito infeliz. Como nós vimos na reportagem da Adriana Coutinho, no final da reportagem, mostrando que mesmo com toda a confusão ontem à tarde, teve a sessão na Câmara e os 3 projetos apresentados pela Prefeitura foram aprovados. 2 deles foram aprovados em primeira e segunda discussão, então já vão estar valendo, e o outro projeto vai ser discutido daqui a 2 sessões em segunda discussão. Ou seja, tudo que os servidores não queriam era a aprovação desses projetos, mas eles foram aprovados. E eu conversei agora de manhã com o presidente da Câmara sobre toda essa situação. Vamos ouvir o que ele disse. Teve uma sessão extraordinária para aprovar tudo que desse para aprovar ontem. Não foi precipitado por parte da Câmara? Eu acredito que o convencimento, a convicção de cada vereador já tinha sido tomada, E a gente postergar uma discussão e para ter uma nova sessão, uma outra questão que poderia trazer um novo problema para todas as partes, então foi um entendimento comum da casa de realizarmos a sessão extraordinária e votar os projetos no qual eram cabíveis, que eram 2 projetos de leis complementares. O projeto estava em trâmite aqui na Câmara, estava sendo discutido com o Poder Legislativo e Executivo desde janeiro. Então, a votação foi rápida, porém os vereadores já tinham acesso a todos os documentos dos projetos, A votação, o quanto antes fosse votado realmente, seria melhor para evitar um novo confronto, E entendo também que esses direitos que estão sendo hoje readequados visando a nossa atual realidade de Cubatão e nosso município e nosso país. Segundo a Prefeitura de Cubatão, hoje a adesão à greve dos servidores está em torno de 90%, ontem foi em torno de 95%, então as escolas estão fechadas, vários serviços de saúde estão prejudicados e muitos outros serviços da Prefeitura não estão funcionando hoje. Segundo a Prefeitura, os projetos foram aprovados, todas as medidas que foram feitas até agora são necessárias para que a Prefeitura consiga administrar. Eu conversei agora de manhã mais uma vez com o secretário de Educação e Cultura da Prefeitura aqui de Cubatão, Raul Cristiano. Ele disse que a situação da Prefeitura, da administração é complicada, que se esses cortes não forem feitos, vai ficar muito difícil administrar a cidade e disse que a Prefeitura não tem intenção nenhuma em voltar atrás nessas medidas que estão sendo tomadas. Vamos ouvir então o que disse o secretário de Educação e Cultura de Cubatão. Em relação a todas as mudanças, nós vamos ver agora o impacto disso na folha, e a Prefeitura está optando por um caminho de que os benefícios que estiverem no papel, eles deverão ser cumpridos. Hoje, havia alguns benefícios que a Prefeitura não tinha condições de arcar com eles. Então, nesse sentido, nós vamos buscar a estabilidade das atividades da Prefeitura,
para que, possivelmente, não é, ao longo dos 4 anos de mandato, alguns desses benefícios possam ser resgatados e repostos. Sobre a ação da PM, o Comando do Policiamento na região disse que o grupo de manifestantes impedia a entrada de vereadores que pretendiam trabalhar na sessão da Câmara e, diante da insistência dos manifestantes, foi preciso o que a PM chama de uso progressivo da força com munição não letal, apenas de efeito moral, para estabelecer a ordem pública. A PM disse ainda que não houve feridos, mas você viu na reportagem que houve sim feridos entre os servidores e também o repórter fotográfico, nosso colega Irandir Ribas, que estava trabalhando e não participava dessa manifestação. E a Diretoria Regional Santos, Baixada Santista e Vale do Ribeira, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, divulgou uma nota em que repudia a ação que classificou como truculenta e desmedida da Polícia Militar. Para o sindicato, os policiais despreparados atacaram servidores municipais de Cubatão, população e profissionais da imprensa em frente à Câmara Municipal da cidade. Para o Sindicato dos Jornalistas, foi mais um exemplo que a PM, o prefeito Ademário de Oliveira e o presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, não estão preparados para conviver com uma democracia. Os tempos aí, melhor dizendo, de tempos em tempos, as quadrilhas de roubo a caixas eletrônicos atacam cidades da região. Você vê sempre no nosso noticiário. Nessa madrugada, voltaram a agir em Guarujá. O alvo foi uma agência da Caixa Econômica Federal. A entrada da agência ficou destruída. Os bandidos conseguiram explodir pelo menos 2 caixas eletrônicos. A ação foi por volta das 3 da madrugada nesta agência da Caixa Econômica Federal, em uma esquina da Avenida Ademar de Barros. Vinícius é vizinho do banco e acordou assustado com o barulho. E acordei com uns barulhos intensos de explosões e logo em seguida começou uma série de tiros, durou uns cerca de 5 minutos até acabar todo o assalto. Este taxista estava a 1 quilômetro de distância, perto da travessia de Balsas, e também foi surpreendido.